Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma super especialidade? É o seguinte, a especialidade de hoje é patrimônio histórico. Olha só o desenho dela, que bonitinho. Se você ainda não tem mais essa especialidade, vem comigo que nós vamos fazer. O primeiro requisito, então, da especialidade de patrimônio histórico, ele pede, então, para você, desbravador, definir o conceito de patrimônio histórico. O que é patrimônio histórico? Então, é o seguinte, patrimônio histórico, ele representa os bens naturais ou materiais que possuem, então, importância na história de uma determinada sociedade ou comunidade. O patrimônio histórico, ele pode ser prédios, podem ser ruínas, culturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo uma parte de uma cidade, como, por exemplo, um centro histórico. Você pode ver isso, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que tem a Praça 15, que também é considerado um centro histórico. Lá você encontra diversas igrejas, estátuas, monumentos que são referentes à história da monarquia no Brasil. Isso é bem interessante. Então, pessoal, esses prédios, esses templos, eles foram construídos ao longo do tempo. Eles foram desenvolvidos pela sociedade e eles estão intimamente relacionados com a identidade do local e representam, então, uma importante fonte de pesquisa para a atualidade, então, para nós vermos como que era antigamente, como que determinada sociedade convivia, como que as coisas funcionavam. É através, então, do patrimônio histórico que nós podemos conhecer a história e tudo que envolve ela. Por exemplo, por meio do patrimônio histórico, nós podemos conhecer as artes, as tradições, os rituais, os saberes e as culturas de determinado povo. Por exemplo, no Egito, nós temos diversos patrimônios históricos naquele país, da cultura egípcia. E quando você olha como que eram antigamente as casas, os templos, as praças, como que era o artesanato, você consegue então aprender como que as pessoas, como os egípcios, eles conviviam antigamente. E é bem interessante, porque aí você descobre que eles eram extremamente inteligentes, que tinham os aquedutos, que tinha encanação, e isso é muito legal. É por meio do patrimônio que nós podemos aprender sobre uma determinada cultura e entender o passado. Isso é muito interessante, é muito importante para podermos conhecer as coisas. E é por conta, então, dessa importância que o patrimônio histórico tem, que existem atualmente diversos órgãos, que visam proteger o patrimônio histórico, para que eles não desapareçam e para que nós possamos, então, sempre poder aprender cada vez mais sobre a história. Então, pessoal, vamos lembrar, patrimônio histórico, segundo o Decreto de Lei número 25 de 1937, patrimônio histórico é: artigo número 1. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então não se esqueçam, patrimônio histórico ele é um bem material ou natural que ele vai contar, que ele representa a história de determinado povo ou cultura. Então é algo importante, que não deve ser esquecido, que vai contar então a história, é algo que marcou. O segundo requisito, então, ele pede para você explicar a diferença entre memória e história. Então é o seguinte, primeira coisa, o que é memória? A memória, ela é uma construção que pode ser transmitida de gerações para gerações. A memória, ela é uma reconstrução do passado, feita sem o processo crítico pelo qual a história é feita. Ou seja, a memória ela pode ser coletiva ou individual.
E ela é uma reconstrução do passado meio parcial e limitada, porque ela vai levar em consideração o que o indivíduo ou o grupo lembra, se recorda do passado. A memória, ela não pode ser considerada como uma coisa totalmente correta e verdadeira. Por quê? Porque ela vai depender do indivíduo, da sua experiência de vida, do seu ponto de vista. Então tudo isso vai mudar então a memória que a pessoa tem de determinado acontecimento ou fato. E por que isso acontece? Isso acontece porque a memória, ela não faz uma análise crítica das fontes ou das metodologias que foram utilizadas então. E por que isso acontece? Isso acontece porque a memória, ela não faz uma análise crítica das fontes ou de como pesquisar sobre o assunto ou acontecimento. A memória, ela é uma reconstrução do passado que ela é feita frequentemente de acordo com os interesses políticos, econômicos ou ideológicos do presente. Então, tudo isso vai transformar a memória. Uma pessoa pode falar uma coisa, outra pessoa pode falar outra, aí o pesquisador vai juntando todas essas partes. Então, a memória, ela é uma coisa, ela não é totalmente confiável para você falar assim, isso aconteceu exatamente desse jeito. E é justamente, então, essa falta de embasamento da memória que faz com que ela seja um instrumento, então, para mitificar ou demonizar acontecimentos e até pessoas do passado. Nós podemos ver como exemplo o caso de Hitler. Você estava lá quando Hitler matou milhões de judeus? Nem você, nem eu. Mas nós temos a memória de várias pessoas que poderiam falar. Nós temos os fatos científicos, mas também tem pessoas que passaram, que conviveram com ele. E pessoas, por exemplo, que conviveram com eles, muitas chegam a dizer que ele era um homem educado, que ele era um homem simpático. Mas nós aprendemos na história que Hitler, ele foi um homem que matou milhões de judeus. Como uma pessoa que matou milhões de judeus poderia ser considerado um homem educado, simpático e até interessante de se conviver? Como que isso pode acontecer? Olha só que interessante. É exatamente isso. A memória, ela pode mitificar ou demonizar. Pessoas que conviveram com ele e que gostavam dele podem usar a memória para falar, não, mas ele era uma pessoa legal, ele estava fazendo isso por ideologia e ele achava que estava certo. E outras pessoas que não conviveram, mas que viveram com pessoas que sofreram com ele, podem falar, não, mas ele foi um monstro, ele matou milhões de pessoas. Então, se nós não tivéssemos os fatos científicos, se nós não tivéssemos os historiadores mesmo, as coisas todas, fotos e testemunhos e tudo mais que a gente tem a respeito do Holocausto, se dependesse apenas da memória das pessoas, talvez, dependendo de quem você conversasse, talvez você não acharia que Hitler era tão mal assim. Mas lembrando, criançada, que nós temos os fatos científicos e históricos de tudo que aconteceu no Holocausto e, infelizmente, ele fez muitas coisas ruins mesmo, não se esqueça disso. E isso é bem interessante se você for pensar na questão da memória, porque é o seguinte, algo muito comum que é realizado com a memória é o esquecimento. E assim, um fato muito interessante na questão da memória é o seguinte, pessoal, a memória, ela costuma realizar um certo tipo de esquecimento de determinados acontecimentos históricos e até de pessoas. Uma vez que, assim, o que não for interessante para você demonizar ou mitificar é simplesmente, então, esquecido. Então, se não serve para glorificar alguma pessoa, alguma personalidade da história ou demonizar, esse fato, normalmente, ele é esquecido da memória. Vamos pensar um pouquinho. Quando você era criança, agora você tem entre 10 a 15 anos, ou você é um pouco mais velho, mas é o seguinte, você lembra de algum fato da sua infância, de quando você tinha em torno de, 5 anos? Vamos pensar melhor. Você lembra de algum momento em que você apanhou do papai ou da mamãe?
como que você se sentiu? Você lembra como você se sentiu, não lembra? Você pode ter sentido raiva, pode ter sentido medo, pode ter ficado muito bravo com seu pai e com sua mãe. Mas você lembra exatamente o que você fez? Nem sempre a gente lembra, né? Mas você lembra como que seu pai e sua mãe estavam. A sua memória, ela pode então esquecer, ela tem o costume de esquecer. É por isso que muitas vezes quando nós brigamos, às vezes a pessoa que brigou até esquece que tinha brigado, esquece o que falou, mas a pessoa que ouviu não esquece, porque na memória dela isso afetou ela internamente. Mas a pessoa que falou às vezes não afetou tanto. Então a gente tem essa questão na memória, ela acaba escolhendo, mas isso não vai ser tão bom para a construção então da pessoa, da personalidade, então vamos deixar de lado. Se isso acontece com nós seres humanos na nossa vida, em que você não vai lembrar exatamente 100% de como determinado acontecimento aconteceu na sua vida, imagina se nós usássemos apenas a memória para a construção da identidade de um povo, para imaginar como que era uma cultura no passado e tudo mais. Então, agora que vocês entenderam o que é memória, que a memória ela não é 100% confiável, que ela pode ser usada então para demonizar ou glorificar personalidades ou acontecimentos do passado, que a memória ela é uma construção então coletiva ou individual. Então agora que você entendeu essa questão da memória, nós vamos dar então alguns exemplos da memória na história e como que ela pode ser usada então justamente para isso. Então preste atenção nos próximos vídeos. Um primeiro exemplo então da memória na história se refere então à ditadura militar. O período ditatorial em que o Brasil foi governado por militares entre 1964 e 1985. A primeira construção da memória realizada nesse sentido procura exaltar o golpe de 64 como uma revolução de 1964. A ideia do golpe de 64 como revolução não foi embasada pela historiografia. Isso porque os estudos realizados pelos historiadores concluíram que os acontecimentos entre os dias 31 de março e 2 de abril de 1964 e toda a preparação que antecedeu esses dias foram um golpe, pois destituíram a ordem democrática que existia no país desde o estabelecimento da Quarta República e da Constituição de 1946. A justificativa do golpe de que ele foi realizado para evitar uma ditadura comunista também é frequentemente evocada pelos defensores e saudosistas da ditadura. Os historiadores, por sua vez, conseguiram mostrar que o golpe de 64 foi, na verdade, uma articulação de interesses de diferentes grupos que defendiam a modernização do Brasil dentro de um regime autoritário que enfraquecesse os movimentos sociais. Esses estavam em crescimento e defendiam a realização de uma série de reformas no âmbito trabalhista. Outras memórias da ditadura militar podem ser analisadas como a ideia de que essa forma de governo foi benéfica para o Brasil economicamente. O contraponto aí são análises consolidadas na historiografia acerca da gestão econômica ruim desse período, que deixou como saldo o aumento da inflação, da desigualdade social e da dívida externa. A questão da corrupção é outro ponto que pode ser abordado, porque podemos compreender então a contradição de uma memória que afirma não existir corrupção em um regime que não garantia liberdade para que a corrupção de membros do governo fosse investigada e denunciada. Outro assunto relativo à história brasileira e que pode ser analisado dentro do tema memória é a Guerra do Paraguai. Esse conflito aconteceu na segunda metade do século XIX e colocou Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de 1864 a 1870.
Durante muitos anos, certa interpretação desse conflito era consolidada na historiografia. No entanto, mesmo após ser radicalmente revisada, tal interpretação segue firme na memória coletiva de alguns, sobretudo de muitos paraguaios. Tal memória coletiva diz que o Paraguai era uma nação democrática que passava por um processo de modernização e industrialização autônomo que desagradava a Inglaterra. Assim, os britânicos manipularam brasileiros e argentinos e uruguaios a unirem-se para destruir o Paraguai. A abordagem desse assunto pode levar em consideração estudos recentes promovidos por historiadores, como Francisco Doratiotto, que mostram todos os interesses e acontecimentos relacionados com o início do conflito em 1864. Além disso, essas novas análises desmistificam uma série de afirmações da memória que existem sobre esse conflito. E a memória, ela não serve apenas para desconstruir ou para construir um passado ideal sobre grandes acontecimentos, mas também leva em consideração também grandes personalidades. A criação de heróis ou a vilanização de personagens também são uma marca muito forte da memória e não deixam de acontecer por interesses políticos, econômicos ou ideológicos. Sendo assim, podemos mencionar algumas personagens históricos que a memória pode glorificar ou demonizar de acordo com os diferentes interesses. Ernesto Che Guevara foi enxergado como um grande revolucionário por grupos da esquerda. Che é visto por grupos conservadores, no entanto, como um assassino. Carlos Marighella, também visto como um grande revolucionário que lutou contra a ditadura, mas entendido como um vilão pelos defensores dessa. Solano Lopes, entendido pelos historiadores como ditador no século XIX, é glorificado no Paraguai como um grande líder militar até hoje. Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE e condenado por tortura durante a ditadura militar. Ustra é defendido por aqueles que ignoram, negam ou apoiam todos os seus crimes e exaltam-no como um grande herói nacional. Augusto Pinochet, um dos maiores ditadores da história sul-americana e que conduziu um governo responsável pela morte e tortura de milhares de pessoas, ainda hoje é personagem de uma memória que ignora, nega ou apoia seus crimes e o exalta como um herói. A mitificação de personagens históricos pode também acontecer por meios oficiais, isto é, pode ser realizada pelo próprio Estado, quando este possui interesse em construir uma certa memória histórica. E esse é o caso de Tiradentes, um dos propagandistas da Inconfidência Mineira que passou todo o século XIX esquecido e foi alçado à condição então de herói nacional quando a República foi proclamada no Brasil. O interesse, nesse momento, era o de construir figuras históricas que corroborassem os valores do republicanismo em nosso país. Bom, agora vocês viram, né, como que a memória ela pode mudar e transformar acontecimentos e personalidades, né? Mas agora, o que é a história, então? Nós vimos o que é memória, mas o que é a história? A construção do conhecimento histórico, ele segue então o caminho inverso do que foi tomado pela memória. Isso porque é o seguinte, a história ela é entendida como resultado do trabalho de um historiador. A história ela passa por um processo científico, de análise científica extenso, para ver então se tudo aquilo que o historiador pesquisou, tudo aquilo que ele buscou é realmente verdade, se isso realmente aconteceu, se aquela pessoa realmente falou aquilo, se ela estava realmente naquele lugar, naquele horário, se aquele lugar era exatamente daquele jeito. Ele vai pesquisar tudo isso para ver se aquilo é realmente verdade, se nós podemos então confiar. Esse processo então, ele inclui uma análise científica das fontes, e vai ver se a pessoa
que está falando a memória daquilo, se ela realmente falou a verdade. Ele vai ver exatamente tudo para ver se é tudo mesmo verdade, se é confiável, se podemos confiar naquilo. É importante a gente lembrar que a memória, ela é o objeto de pesquisa, então, do historiador. Ele vai buscar pessoas que tenham memória desse fato ou dessa pessoa, mas ela vai passar por um processo investigativo para ver se isso é realmente verdade e confiável. Não vai simplesmente confiar na palavra da pessoa. Então, para resumir, memória. O que é memória mesmo? Ela é uma construção, então, que o indivíduo faz e ela pode ser individual ou coletiva. Só que a memória, ela pode passar, então, por uma transformação, dependendo do valor ético da pessoa, do ponto de vista, do interesse político ou ideológico. E a memória, ela pode, então, esquecer determinados fatos que acabem por entrar em conflito com o interesse dela, porque a memória ela pode ser usada então para glorificar ou demonizar pessoas ou ações e acontecimentos do passado. Já a história, não, a história é o seguinte: o historiador ele vai passar por um processo de análise, de estudo científico para ver se tudo aquilo que ele está pesquisando é verdade. Na história, o historiador ele vai pesquisar, vai buscar diversas fontes, não só pessoas para falar, ele vai pesquisar lugares, ele vai pesquisar artes, tudo que possam ter a ver com esse assunto para corroborar o que ele está pesquisando, para ver se aquilo é realmente verdade. A história, ela passa por uma análise de um processo científico. Já a memória, nem tanto. Então, pessoal, é o seguinte, estão gostando da especialidade? É uma especialidade bem interessante, né? Vale a pena estudar ela com capricho, hein? Então, se você está gostando dessa especialidade, fique de olho nos próximos vídeos que nós vamos continuar, então, a especialidade de patrimônio histórico. E eu fico por aqui. Até mais, pessoal!